Olá, meu nome é Simone Batista, eu sou professora universitária, advogada, especialista na área de Direito e Processo do Trabalho. Eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a medida provisória 936, de 2 de abril de 2020. Essa medida tem causado muitas polêmicas, muitas dúvidas, e eu recebo constantemente perguntas, questionamentos dos meus alunos, de empregados e empregadores. E o nosso objetivo hoje é esclarecer um pouquinho das disposições previstas na MP 936, que tem como objetivo trazer um programa emergencial do governo para a manutenção do emprego e da renda, reduzindo assim o impacto social decorrente do estado de calamidade pública que nós estamos vivendo em razão da pandemia do coronavírus, permitindo, garantindo a continuidade das atividades laborais e a manutenção dos empregos. Quais são as medidas que o governo propõe? Em primeiro lugar, ele propõe pagar um benefício emergencial aos trabalhadores para que seja preservado o emprego e a renda. Se ocorrer a redução da jornada, porque vai ocorrer consequentemente a redução do salário, ou então se a empresa optar por suspender a prestação de serviço, de modo que os trabalhadores fiquem sem trabalhar durante algum período. O pagamento do benefício emergencial ele será feito pela União e ele terá como base de cálculo o valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito. Notem bem, eu não disse que o empregado vai receber o seguro-desemprego. Eu disse que a base de cálculo será a do seguro-desemprego, e aqui tem muita gente fazendo confusão nesse aspecto. Se o empregador optar pela redução da jornada e dos salários, ele pode estabelecer um critério de reduzir 25% da jornada e do salário, 50% ou 70%. Para fazer isso, ele precisa estabelecer um acordo com o trabalhador que terá o prazo de 2 dias de 2 dias corridos para a celebração deste acordo. Até quando isso vai durar? Como nós dissemos, por até 90 dias. E ao término do período que o empregador decidir, que ele pode decidir por 30 dias, por 60 ou 90 dias, mas ao terminar esse período, os empregados voltarão à sua jornada e ao salário normal no prazo de 2 dias corridos. Esses 2 dias serão contados da cessação do estado de calamidade ou então do fim do prazo estabelecido pelo empregador, ou ainda de uma data que ele resolva antecipar. Ele pode determinar por 90 dias, mas dali 30 dias ele entende que é possível voltar às atividades no prazo normal e ele chama de volta os trabalhadores no prazo de 2 dias, tudo se restabelece. Pode também o empregador, ao invés de suspender por reduzir a jornada em 25% e 50% ou 70%, ele pode entender que essas medidas não serão viáveis para ele agora, que ele precisa mesmo suspender temporariamente a prestação de serviço. No caso da suspensão da prestação, ela poderá ocorrer por até 60 dias e não 90, conforme nós dissemos da redução da jornada. Mas esses 60 dias, eles podem ser fracionados em até 2 períodos, sendo um de 30 dias e depois mais 30 dias. O empregado, nesse período de suspensão, ele terá direito a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos demais empregados. E também ele fica autorizado a recolher para o INSS o regime geral da Previdência Social como segurado facultativo. Lembrando também que, na mesma hipótese, finda a cessação, seja porque acabou a calamidade pública, seja porque o prazo do acordo individual foi encerrado, ou seja porque o empregador convocou novamente os empregados para retomarem as atividades, tudo será restabelecido num prazo de até 2 dias corridos, tá bem? Durante a suspensão do contrato de trabalho, é proibido, é vedado ao empregador solicitar qualquer tipo de trabalho ao empregado, seja por meio de teletrabalho, por meio de trabalho remoto, trabalho à distância. Nenhum trabalho poderá ser solicitado, sob pena de descaracterizar a suspensão e o empregador ser condenado a pagar de imediato o valor integral da remuneração dos trabalhadores, bem como responder pelas penalidades administrativas e sanções previstas em convenções ou acordos coletivos. Para formalizar essas medidas, seja a suspensão, seja a redução salarial,
O empregador pode fazer isso com o empregado por meio de um acordo individual, ou seja, é a assinatura do acordo entre empregado e empregador, desde que o empregado seja hipossuficiente, é aquele que ganha até R$ 3.135, ou então que o empregado seja hipersuficiente, aquele empregado que ganha muito, aquele empregado que para a lei ganha a partir de R$ 12.000. Se ele ganhar entre 3.135 até R$ 12.000, este acordo terá que ser feito por negociação coletiva, ou seja, com a presença do sindicato. Ressalvada a hipótese do empregador acertar com o empregado uma redução de 25% só da jornada. Se for 25% da jornada, pode ser feita por meio de acordo individual. Quando que o empregado vai receber esses valores? Vai receber a cada 30 dias, a partir do momento do início da redução da jornada ou da suspensão do contrato. Mas para que isso aconteça, é necessário, é obrigatório que o empregador informe o Ministério da Economia num prazo de até 10 dias contados da data da celebração do acordo. Se o empregador o fizer dentro desse prazo, o trabalhador vai receber a primeira parcela num prazo de 30 dias a contar da data da celebração do acordo. Caso o empregador descumpra o prazo de 10 dias, então, nesse caso, a União só vai pagar o benefício emergencial após a data da informação, quando ela receber a informação, contados 30 dias a partir dali. E durante o período que ela não for informada, o que acontece? O empregador vai ter que arcar integralmente com os valores, tá? A base de cálculo, nós já falamos que lá no início, falamos que é o seguro-desemprego. E esse seguro-desemprego, como é que eu vou calcular? Lembrar que o seguro-desemprego não corresponde ao valor integral do salário do trabalhador. Em 2020, o valor menor que pode ser pago do seguro-desemprego é o valor do salário mínimo. E o maior valor pago hoje do seguro-desemprego por mês é R$ 1.813. Então, no caso da redução da jornada e, portanto, a redução do salário, a base de cálculo que segue o salário mínimo, então funciona assim: o empregador que reduzir o salário, por exemplo, e a jornada em 25%, o empregador paga o valor anterior e os 25% serão pagos com base no seguro-desemprego. O empregador que reduzir 50%, por exemplo, o empregado que ganha, uma hipótese, o empregado ganha R$ 5.000, o empregador reduz 50% da jornada desse empregado. O empregado passa a receber, então, do empregador, R$ 2.500, porque reduziu em 50%. E o outro valor que está faltando, os outros 50%, o trabalhador vai receber esses 50% calculados no valor do seguro-desemprego. Então, vamos dizer que ele tenha direito ao maior valor, R$ 1.813. Ele vai receber 50% desse valor. E se ocorrer a suspensão do contrato de trabalho? Na suspensão do contrato de trabalho, 100% do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito é o que ele vai receber. Então, a empresa não paga absolutamente nada e o empregado recebe integralmente 100% do valor correspondente ao seguro-desemprego da União. As empresas que tiveram em 2019 uma renda superior a 4.800.000, se elas resolverem suspender o contrato de trabalho, elas vão ter que arcar com 30% do valor. Por quê? Porque a União só vai arcar com 70% do valor e a empresa vai ter que complementar 30% do valor. Então, eu vou repetir. Se uma empresa teve a renda bruta em 2019 superior a 4.800.000, esta empresa, suspendendo o contrato de trabalho, vai ter que arcar com 30% do valor da remuneração dos trabalhadores, porque a União só vai arcar com 70%. Quais são os requisitos? Quem pode receber esse benefício? Então, tem muita dúvida aqui nesse aspecto.
Esse benefício o trabalhador pode receber independentemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo. Então, é um trabalhador que foi contratado há 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, não importa. Qualquer trabalhador, independente do período aquisitivo que ele tenha dentro da empresa, ele pode ser beneficiário desse direito. O trabalhador que tiver um tempo de vínculo empregatício maior ou menor, o número de salários recebidos, não importa. Todos os trabalhadores com vínculo empregatício CLT terão direito a esse benefício. E o empregado que tem mais de um vínculo, por exemplo, ele trabalha de manhã num lugar e à tarde ele trabalha no outro. Ele pode receber o benefício? Pode, ele pode receber. Vamos dizer que a empresa que ele trabalha no período da manhã resolveu suspender as atividades. O empregado vai receber 100% do valor do seguro-desemprego pelo contrato de trabalho do período da manhã. E no período da tarde as atividades continuam, então ele continua recebendo, trabalhando e recebendo no período da tarde. Então, 2 vínculos não impede que o trabalhador receba esse benefício. E se a gente estiver falando de um empregado que tem um contrato intermitente, é aquele empregado que só recebe quando é convocado. Esse empregado também é beneficiário da MP 936, sim, ele vai receber o valor de R$600 por um período de até 3 meses. Mas se ele tiver 2, 3, 4, 5 vínculos, ele vai receber um valor único de R$600 pelo período de 3 meses, tá bom? E o aprendiz e o empregado em regime de tempo parcial também podem ser beneficiados pela lei? Sim. O empregado doméstico também? Sim. Se você é um empregador doméstico, você é um empregado doméstico e está numa situação de suspensão do contrato de trabalho ou de redução da jornada e do salário, todos esses são beneficiários da medida provisória 936. Mas quem é que não tem direito? Quem não pode receber? Os empregados públicos, ocupantes de cargo, emprego público, cargo em comissão, livre nomeação, exoneração, titular de mandato eletivo, esses estão fora da MP 936. E também não podem receber esse benefício os empregados que estão em gozo de prestação continuada do regime geral da Previdência Social. Ou seja, aquele empregado, por exemplo, que está recebendo auxílio-doença, que está recebendo uma aposentadoria, ele não pode receber o benefício emergencial do governo. Mesmo que ele tenha mais de um vínculo, ele não pode receber, é vedado isso a ele. E um empregado que já está recebendo seguro-desemprego, esse também não tem direito. E aqueles empregados que estejam recebendo alguma bolsa de qualificação profissional, também não tem direito de acumular benefício, tudo bem? O empregador, ele pode querer pagar para os trabalhadores alguma ajuda compensatória. Então, se o empregador desejar fazer isso, que não é obrigado, essa ajuda compensatória, ela tem uma natureza indenizatória, isto é, ela não vai ser computada para nenhum efeito, não vai integrar a base de cálculo de imposto de renda, de 13º salário, de férias, absolutamente nada. É apenas uma ajuda de natureza indenizatória, não integra a base de cálculo nem mesmo para contribuição previdenciária ou para os demais tributos incidentes sobre folha de salário, tá? Não integra para o FGTS, para absolutamente nada. E o benefício que essa lei traz é uma garantia provisória do emprego. As empresas que optarem por redução do salário e da jornada em 25%, 50% ou 70%, ou mesmo as que optarem pela suspensão do contrato de trabalho, elas vão ter que garantir o emprego dos trabalhadores. E por quanto tempo isso será feito? Será feito pelo tempo que durar essa redução ou a suspensão e, posteriormente, quando terminar esse período, pelo tempo equivalente à redução ou à suspensão. Então, por exemplo, a empresa optou por reduzir o salário e a jornada por 90 dias. Durante 90 dias o trabalhador tem garantia de emprego e quando retornar, por mais 90 dias. Vamos supor que a empresa optou por suspender o contrato de trabalho por 60 dias. Suspende por 60 e quando eles retornarem, por mais 60 dias, os empregados permanecem com o emprego garantido.
E se a empresa não cumprir isso, e se ela rescindir o contrato de trabalho, claro, sem justa causa, porque a garantia de emprego não comporta a dispensa por justa causa, dispensa motivada e nem mesmo pedido de demissão, caso o trabalhador queira fazê-lo. Mas se a empresa demitir sem justa causa durante o período da garantia, o que acontece? Ela vai ter que pagar uma indenização para os trabalhadores. E essa indenização vai variar 50%, 70% ou 100% no caso da suspensão do contrato. As negociações coletivas podem ser feitas nesse período e podem ser até substituídas às negociações coletivas feitas anteriormente. E por meio de negociação coletiva, também é possível estabelecer percentuais de redução diferentes daqueles previstos em lei. A renegociação, como eu disse para vocês, também é possível durante esse período. E a fiscalização do trabalho durante esse período ela está suspensa em razão do próprio confinamento. E eu acho que aqui a gente conseguiu passar por os aspectos mais importantes da medida provisória. Mandem suas dúvidas, podem colocar, se inscrevam no canal e coloquem as dúvidas que vocês tiverem e nós vamos continuar complementando. Eu fiz um apanhado geral da medida provisória num todo, mas por certo tem muitas questões a serem discutidas, a serem resolvidas, a serem esclarecidas em cada caso, em cada situação concreta que demanda uma análise mais profunda. Então, a partir das questões que vão sendo colocadas, a gente vai tratar, vai trabalhar e poder aprofundar melhor isso para que todos possam ficar seguros, tanto empregado quanto empregadores durante esse período, evitando assim talvez ações trabalhistas posteriormente, uma insegurança jurídica que é o que não se pretende. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.